Existe um lugar além do arco-íris. Um lugar escondido entre flores gigantes, borboletas mágicas e criaturas encantadas. Um lugar onde a magia vive em cada folha, cada pétala e em cada raio de luz. Esse lugar se chama Fairytopia. Durante anos, milhões de crianças conheceram esse mundo através dos filmes da Barbie. Acompanhamos as aventuras de Elina, a fada do campo. Conhecemos Fairytopia, Mermaidia. Voamos para campos mágicos e enfrentamos vilões que ameaçavam todo aquele universo encantado. E também conhecemos seu mascote Bibble, que é icônico. Mas existe uma história que quase ninguém conhece, porque Fairytopia era muito maior que os filmes mostravam. Por trás das telas existiam personagens esquecidos, brinquedos raros, mapas perdidos, artes conceituais e projetos cancelados e diversas lost mídias que acabaram desaparecendo ao passar dos anos. Algumas dessas mídias ficaram escondidas em embalagens antigas, outras sobreviveram apenas em anúncios, fotografias ou lembranças de colecionadores, e algumas simplesmente desapareceram. Mas no vídeo de hoje vamos embarcar em uma jornada através de toda a história de Barbie Fairytopia. Vamos descobrir como essa franquia realmente nasceu, explorar suas origens, muito antes dos filmes, conhecer seus conteúdos perdidos, curiosidades esquecidas e mergulhar fundo em um dos universos mais mágicos já criados pela Barbie. Então prepare suas asas, ou se você preferir, prepare sua cauda de sereia e venha comigo, porque nossa viagem para Fairytopia está começando. Mas antes da gente embarcar no mundo de Fairytopia, já se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e é claro, né gente, comenta muito. Agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. Muito antes da fada do campo abrir suas asas nos filmes, Fairytopia já estava começando a ganhar forma dentro da Mattel. Embora muitas pessoas associem a franquia apenas aos filmes lançados a partir de 2005, a verdade é que suas origens podem ser encontradas alguns anos antes, em uma série de bonecas que exploravam esse universo de sereias, fadas e criaturas mágicas. Em 2002, a Mattel lançou uma coleção conhecida como Mermaid Fantasy. Barbie doll and friend dolls, each sold separately. A linha apresentava 3 personagens principais, a Barbie, a Christie e a Kyla. Cada uma possuía cabelos longos, coloridos, caudas brilhantes e um mecanismo especial que permitia simular movimentos de natação. Bastava apertar o botão para que seus braços e caudas se movimentassem, criando a ilusão que elas realmente estavam nadando pelo fundo do mar. Para a época, era um conceito extremamente inovador e já mostrava o interesse da Mattel em expandir Barbie para além do universo das princesas tradicionais. Mas o mais interessante é que essas bonecas acabariam servindo como uma espécie de embrião para aquilo que, anos depois, se transformaria em Fairytopia. Portanto, em 2003, a linha foi expandida e ganhou o nome de Fairytopia. Além de uma nova coleção de sereias, a Mattel também lançou um grupo de fadas mágicas com tons de peles coloridos, cabelos vibrantes e muito glitter, e visuais inspirados em jardins encantados. If you're pure of heart and truly believe, you'll discover the rainbow to Fairytopia. Fairytopia, a world of wonder, where glittering sparkle fairies light up whispering woods, where magical mermaids splash in a sea of dreams. If you truly believe, we'll show you the way. Fairytopia, a world of wonder. Barbie and friend dolls each sold separately. Essas bonecas acompanhavam pequenos livros ilustrativos que apresentavam histórias, personagens, elementos de um mundo mágico chamado Fairytopia. E é justamente aqui que encontramos uma das curiosidades mais fascinantes da franquia. Até porque esse universo não apareceu só em filmes, porque na verdade o universo Fairytopia apareceu nas bonecas e seus materiais promocionais, para depois se tornar uma das séries cinematográficas mais famosas da Barbie. À primeira vista, eles pareciam um acessório simples, porém ao abri-los, as crianças poderiam encontrar pequenas histórias ilustrativas apresentando as sereias, as fadas daquele universo. As páginas mostravam os personagens explorando praias encantadas, voando pelos céus de Fairytopia e vivendo aventuras em meio à natureza mágica do reino. As histórias eram simples e voltadas para o público infantil, mas hoje possuem um valor histórico para a franquia. Afinal, eles apresentavam algumas das primeiras narrativas já criadas pelo universo Fairytopia, muito antes da chegada dos filmes que tornaria a marca mundialmente conhecida. In this magical place live beautiful wonder fairies and tiny sprites. Jitterwing, don't be shy. We'll teach you how to fly. I already know how to fly. Oops. Then Nara, Kinley, and Joybell turn their gowns into wings. Wonder fairies fly With sprites
into the Chegamos em 2004. Foi nesse período que foram lançadas 3 novas fadas mágicas, que até hoje são consideradas as bonecas mais bonitas de toda a franquia. E elas são minhas favoritas. As bonecas possuem um visual extremamente detalhado para a época, até porque elas vinham com cílios implantados de verdade, maquiagens vibrantes, cabelos longos e roupas cheias de glitter. E elas eram fadas da natureza da Fairytopia. Mas o mais interessante não são só a aparência das bonecas, até porque cada uma acompanhava um pequeno catálogo ilustrativo, que expandia ainda mais a história daquele universo. E é justamente aqui que Fairytopia começa a ganhar forma de verdade. Os catálogos apresentavam novos cenários, personagens, criaturas mágicas e diversas regiões daquele mundo encantado. Além disso, cada boneca acompanhava um grande mapa de Fairytopia, permitindo que as crianças explorassem aquele universo de forma muito mais profunda. As ilustrações eram simplesmente lindas, porque pareciam livros de fantasia ou até mesmo pinturas feitas para apresentar aquele universo mágico. Tudo tinha muito cuidado, desde as flores gigantes, os castelos, os rios, florestas e criaturas espalhadas pelo mapa. O sucesso da linha foi tão grande que ela acabou recebendo novos produtos, como Fashion Packs e Playsets. Existe um detalhe desses catálogos que merece uma atenção especial, que é o mapa de Fairytopia, porque através dele conseguimos ter uma das visões mais completas desse universo antes da chegada dos filmes. Então vamos dar uma olhada nesse mapa. E agora chegamos em uma das partes mais fascinantes de toda essa linha, o mapa de Fairytopia. Ao observar o mapa completo, descobrimos que Fairytopia era muito maior do que aquilo que a gente via em animações. No total, eram 8 regiões mágicas espalhadas pelo reino. Algumas acabaram aparecendo ou sendo mencionadas nos filmes, outras, porém, simplesmente desapareceram e nunca chegaram a ser exploradas oficialmente. Vamos fazer uma pequena viagem por cada detalhe delas. Primeiro temos o assustador castelo da Spiderella, um lugar envolvido por sombras e mistérios. Pelo que podemos ver, essa região seria uma espécie de reino sombrio de Fairytopia, cercado por perigos e criaturas ameaçadoras. Muitos fãs acreditam que esse local acabou servindo de inspiração para os domínios de Laverna, para suas áreas mais sombrias, que vemos nos filmes. Em seguida, encontramos os Campos de Flores, uma região muito mais familiar para quem assistiu às animações. Esse local lembra bastante a área onde a Fada do Campo vive com Bibble e sua amiga Dandelion, cercada por flores gigantes e pela natureza mágica, que se tornaria uma das marcas mais registradas da franquia. Temos também os Lagos do Luar, um lugar tranquilo e misterioso, iluminado pelo brilho da lua. Infelizmente, essa região, pelo que eu lembre, não recebeu muito destaque nas histórias conhecidas, continuando como um dos lugares mais enigmáticos de todo o mapa. Logo depois encontramos a Floresta Dourada, uma área repleta de florestas mágicas e vegetação encantada. Apenas observando as ilustrações, já dá pra perceber que esse seria um dos lugares mais belos de Fairytopia. Outro lugar curioso é o Pântano do Raio do Luar. Diferente das regiões mais coloridas do reino, essa área parece esconder segredos e perigos. Também temos o Prado Encantado, uma região que apresenta o lado mais mágico e pacífico de Fairytopia, com campos abertos, flores e criaturas fantásticas vivendo em harmonia. Já a Cidade das Fadas é um dos lugares mais importantes do mapa. Aqui que vive Azura, a guardiã de Fairytopia. Para quem assistiu o primeiro filme, esse local é especialmente importante, já que é pra ele que Elina viaja em busca de respostas e ajudar a salvar seu reino. E por fim chegamos ao Mar dos Sonhos. Essa talvez seja a região mais conhecida pelos fãs. O Mar dos Sonhos é um grande oceano mágico de Fairytopia e muito provavelmente a primeira versão do que mais tarde se tornaria Mermaid. E aqui que vive as sereias de onde diversas aventuras aquáticas aconteciam. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo qual desses lugares de Fairytopia você moraria. Você escolheria viver no reino das fadas ou no reino das sereias? E o mais importante, qual criatura mágica você seria? Uma fada ou uma sereia? Comente aqui embaixo agora. Agora vamos dar continuidade ao universo de Fairytopia. Em 2005, finalmente chegava às lojas e às locadoras aquele que se tornaria um dos filmes mais importantes da Barbie Fairytopia. Na história acompanhamos Elina, a fada do campo, uma fada diferente de todas as outras. Enquanto as demais possuíam asas, Elina nasceu sem elas. Mas quando o reino de Fairytopia passa a ser ameaçado pela Laverna, ela embarca em uma grande aventura para salvar seu mundo. O mais interessante é que o filme aproveitou vários elementos que já existiam nos mapas e materiais promocionais das bonecas lançadas anteriormente, finalmente dando a vida a esse universo mágico das telas. O sucesso do filme trouxe uma quantidade enorme de produtos. Foram lançadas diversas bonecas inspiradas nas personagens, como a própria Fada do Campo, várias fadas vistas e durante a história, e até alguns personagens secundários e criaturas mágicas que aparecem ao longo da aventura. A linha também recebeu playsets, acessórios e até mesmo um musical inspirado no filme. E esse era apenas o começo, porque nos anos seguintes, Fairytopia se tornaria uma das maiores franquias da história da Barbie. No ano seguinte, em 2006, Fairytopia retornou com a primeira continuação, Barbie Fairytopia Mermaid. Dessa vez, a Fada do Campo embarca em uma aventura totalmente diferente para salvar seu amigo Nalu. Ela precisa viajar até Mermaid, o reino mágico escondido nas profundezas do Mar dos Sonhos, a Oceana. E nesse filme conhecemos Nori, a sereia que se tornaria uma das personagens mais queridas de toda a franquia. Assim como aconteceu no primeiro filme, Mermaid já recebeu uma linha enorme de produtos. Foram lançadas diversas bonecas inspiradas nas personagens. E é claro, né, gente, que a Elina também ganhou uma das bonecas mais incríveis dos filmes da Barbie. Mas os lançamentos não paravam por aí. O filme também ganhou um produto que muita gente talvez nem se lembre que existiu, ou talvez nem chegou no Brasil, que era um DVD game chamado de Barbie Fairytopia Aventura Mágica. Nesse jogo,
jogo, que poderia ser jogado diretamente no DVD usando apenas o controle. Os jogadores participavam de desafios e atividades inspiradas no mundo mágico de Mermaidia. E aqui encontramos uma curiosidade bastante interessante, porque alguns personagens utilizados nesse jogo eram justamente as sereias das primeiras linhas de Fairytopia, lançada lá em 2003. Além disso, assim como todo o filme da Barbie, Fairytopia também estava presente no site oficial dela, que contava com diversos minijogos, atividades interativas e páginas temáticas, e conteúdos promocionais relacionados ao filme. Em 2007, infelizmente chegava ao fim a trilogia original com Barbie Fairytopia, dessa vez na magia do arco-íris. Acompanhamos Elina em uma nova fase de sua jornada, que é enviada para uma escola especial de fadas, onde precisa aprender o poder do arco-íris ao lado de outras fadas aprendizes. Mas como já era de se esperar, a paz de Fairytopia estava ameaçada mais uma vez. Mesmo transformada em sapo, após os acontecimentos dos filmes anteriores, Laverna ainda continua determinada a se vingar de Elina e de Fairytopia. Tu não tem mais o que fazer, tu não tem mais o que inventar, tu não tem mais o que criar. Assim como nos filmes anteriores, Magia do Arco-Íris também recebeu uma linha enorme de bonecas. Foram lançadas diversas bonecas inspiradas nas animações, incluindo versões da Elina, das alunas da Escola das Fadas e vários personagens secundários também. Um dos lançamentos mais legais dessa época foi a própria boneca da Fada do Campo, que funcionava como controle do jogo. E sim, gente, a boneca interagia em um DVD game que também foi lançado na época. Era algo extremamente inovador para a época e já mostrava que a Mattel estava investindo muito na franquia. Other hand to press the left button once on the remote control. The red necklace will begin to flash. Além das bonecas, a linha também recebeu playsets e vários produtos, como livros e muito mais. Mas engane-se quem pensa que Fairytopia acabou em 2007 com o lançamento de Magia do Arco-Íris. Embora aquele tenha sido o último filme da trilogia oficial de Fairytopia, o universo ainda continuou vivo por muitos anos, através das bonecas, de diversos outros lançamentos. E depois do encerramento da trilogia não foi diferente. A Mattel ainda continuou expandindo esse mundo mágico, aproximadamente até 2009. Também vale lembrar que durante esse período, a gente também teve o lançamento dos filmes de Barbie Butterfly, considerado uma espécie de spin-off de Barbie Fairytopia. Afinal, Butterfly é apresentada como amiga da Elina, e a própria Fada do Campo aparece no primeiro filme, conectando diretamente as duas franquias. Foi através desse filme que conhecemos novas regiões, novas criaturas mágicas e uma nova expansão desse universo. E anos depois, Butterfly ganhou um segundo filme também. Além dos filmes, Fairytopia recebeu livros, revistas, jogos e bonecas especiais para colecionadores. E aqui a gente não pode esquecer dos protótipos de Fairytopia. Quem já pesquisou sobre essas bonecas na internet e provavelmente já encontrou imagens estranhas da Elina ou de outros personagens com roupas e rostos completamente diferentes das versões dos filmes e das lojas. Isso acontece porque muitas dessas imagens foram produzidas durante o desenvolvimento dos produtos e dos filmes. A Mattel criava as bonecas, fotografava versões preliminares e preparava catálogos, revistas e materiais promocionais meses antes do lançamento oficial do filme ou das bonecas oficiais. Nesse processo, várias mudanças acabavam acontecendo até a versão final ser aprovada, e por isso é muito comum a gente encontrar fotos promocionais mostrando a Elina como uma boneca diferente que realmente foi vendida nas lojas. E Fairytopia possui diversos desses casos espalhados por revistas, embalagens e até capas de DVD que apareciam nos trailers dos filmes. São pequenas diferenças que ajudam a contar os bastidores da criação dessa franquia tão amada pelos colecionadores e pelos fãs da Barbie. Meus amores, parece que nossa viagem por Fairytopia chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado muito de explorar esse universo mágico comigo, conhecer um pouco mais sobre suas bonecas, filmes, mapas e personagens e Lost Medias dessa franquia tão amada. E agora eu quero saber de vocês, qual é o seu filme favorito de Fairytopia? Qual dessas bonecas você sempre sonhou em ter, ou talvez tenha alguma na sua coleção? Conta tudo aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos passeios pelos universos mágicos da Barbie. E quem quiser revisitar Fairytopia, é só voltar para esse vídeo sempre que quiser. E é claro, né, gente, deixa o hype no vídeo para ainda chegar em mais fãs para conhecer esse universo tão encantador. Um beijo e até o próximo vídeo.